As 42 estações no deserto. Parte 3. No vídeo anterior, aprendemos que Deus conduziu o povo de Israel através de 42 estações no deserto, e que cada mudança de acampamento representava uma lição espiritual. O povo não se movia por vontade própria, mas segundo o comando da nuvem da glória de Deus. Cada parada era uma oportunidade de aprendizado, de transformação e de preparação para entrar na Terra Prometida. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, vamos compreender que esse processo de mudança, que começa no deserto, não é apenas externo, é interno, espiritual. Assim como vimos em Gênesis, no princípio havia um caos, a terra estava desordenada e vazia, porém o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus começa a pôr ordem no caos, começa a pôr ordem na desordem das águas e começa a separar a luz das trevas, as águas de cima das águas de baixo, começa a reunir as águas em um único lugar, começa a colocar plantas, animais, e por fim vai edificar uma casa, um tabernáculo, onde ele pudesse repousar, o homem. Assim também fez Deus com seu povo no livro do Êxodo. O povo saiu como uma multidão e era necessário colocar ordem neste povo. Por isto Deus disse a Moisés. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, ou acácia, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Êxodo 25 do verso 1 ao 9. Quando o povo estava no Egito, eles tinham modelos do mundo nas suas mentes, e ainda que haviam sido salvos e libertados, muitos dos parâmetros, dos paradigmas de seus entendimentos, eram conforme o Egito. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. E assim, o Espírito de Deus começa a se mover, como no princípio da criação. Começa a se mover em meio ao caos, sobre aquela multidão, para começar a pôr ordem. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 12 versos 8 e 9. Quando no Egito eles estavam acostumados a fazer as coisas da maneira deles, porém o Espírito de Deus que se movia sobre seu povo, começava, etapa por etapa, jornada por jornada, estação por estação, a ensinar a seu povo como deveriam conquistar a terra prometida. Por isso que depois de Êxodo não se segue o livro de Josué, segue o livro de Levítico, porque em Êxodo está a ordem de levantar um santuário e exercer um sacerdócio. E Levítico vai descortinar como o povo deve se aproximar de Deus, em santidade. Levítico fala essencialmente de duas coisas: serviço a Deus e santidade diante do Senhor para servi-lo, exercer um sacerdócio santo. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma.
1 Pedro 2 do verso 3 ao 11. Veja que Pedro tinha em mente o Êxodo. Observe ainda em Êxodo que, nos capítulos 25 e 26 aparece a edificação do tabernáculo. Nos capítulos 27 e 28 aparece o sacerdócio. Por isto o Senhor diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E por isto que depois de passar instruções sobre a casa, o tabernáculo e também o sacerdócio, chegamos a Levítico com seus sacrifícios. As distintas variedades de sacrifícios: oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela transgressão. Todas estas ofertas e sacrifícios estão contidas e representadas no único sacrifício feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Esta é outra importante lição. Não há como se aproximar de Deus, de caminhar com Ele, de se relacionar com Ele senão por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente então, quando chegamos a Números, quando Deus já fez o seu povo levantar somente um tabernáculo conforme o modelo instruído por Deus a Moisés. Levantar um sacerdócio coletivo, corporativo. O ministério do Antigo Pacto, onde os ministros trabalhavam em coordenação. Quando os sacrifícios estão claramente colocados para deixar clara na mente do povo que a única maneira de se aproximar de Deus é mediante a oferta de Cristo. Quando estão descritas as leis relativas à necessária santidade daquele que se aproxima do Senhor para servir-lhe. Então é que Deus começa a pôr ordem em seus exércitos para que pudessem depois preparar-se, alistar-se, e para que pudessem depois, conforme Deuteronômio, receber toda a completude das leis no sentido de que, obedecendo-as, pudessem tomar posse da terra prometida. Então se chega a Josué, quando o povo do Senhor começa a tomar cidade por cidade. Porém eles seguiram como uma multidão, não como um exército, e por causa disto aquela geração não pôde entrar na terra prometida. De fato, quando não seguiam ao pé da letra as instruções de Deus, eram derrotados. Quando deixavam algum anátema, algo que eles desejavam e que Deus não queria, no entanto eles se faziam de tontos, ou então alguns dentre eles procuravam esconder e manterem o culto, como se isto fosse possível diante de Deus. Então tais fatos causavam perturbação e Deus assinalava sua desaprovação, mantendo-se de lado e deixando que seu povo fosse derrotado. Tudo isto foi escrito para nossa instrução. Hoje devemos compreender que Deus ao longo da história conduz seu povo de triunfo em triunfo, de glória em glória. Primeiro temos de triunfar em algo aqui para poder triunfar em algo mais ali, mais adiante. O povo de Deus deve estar preparado para conhecer uma glória aqui para poder estar preparado para conhecer uma glória mais ali. Se formos fiéis no pouco, no muito nos colocará o Senhor. Se não, bem, então estaremos a dar voltas e voltas no deserto e certamente nos deixará a nuvem da presença de Deus. Deus tenha misericórdia de todos nós. As jornadas e as lições do Senhor. Em Números 33 podemos notar que Deus mandou que Moisés escrevesse as jornadas do povo de Israel, ou seja, a intenção de Deus não era que estas lições se perdessem com eles no deserto e que se perdessem com aqueles que morreram no deserto. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Números 33 versos 1 e 2. Deus mantinha seu povo em uma determinada estação para aprender uma lição. Quando Deus julgava que seu povo já havia aprendido esta lição, então a nuvem de glória da presença de Deus se levantava e o povo de Deus devia seguir na mesma direção e sentido da nuvem. Então a nuvem de glória do Senhor começava a dirigir-se até a próxima estação. Se seu povo não prestasse a atenção devida, eles ficariam para trás. O povo não podia adiantar-se e nem atrasar-se. Eles tinham que pôr máxima atenção ao movimento da nuvem de glória da presença do Senhor. E disse-lhes: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1 verso 7. É Deus mesmo quem conhece as estações de seu povo.
Esta resposta acima foi dada por Jesus aos seus discípulos quando eles o perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Portanto, não é nenhum homem que determina quando o povo do Senhor parte e quando o povo do Senhor deve se fixar em determinada estação. Ao mandato de Yahvé partiam, e ao mandato de Yahvé acampavam. Somente Deus sabe se o bolo ou o pão está pronto, preparado. Somente Ele sabe se de um lado ainda está cru, ou se já está queimando. As lições são aprendidas na jornada e nas estações. A obra do Senhor nos céus é cirúrgica. Ele sabe como proceder e tem o controle de tudo. Deus deseja que sejamos perfeitos em todas as coisas em Cristo Jesus. Às vezes Ele nos cozinha um pouco pela esquerda, às vezes um pouco pela direita. Assim Ele procede com cada pessoa, e assim Ele procede com seu povo. Lembre-se de Efraim foi um bolo, um pão não virado, e Moabe não foi despejado de vasilha em vasilha e por isto seu aroma não mudou. Assim que estamos curados em determinada área, assim que aprendemos aquela lição, então a nuvem de glória se move e o Senhor nos leva a uma nova experiência. Estávamos acostumados com as coisas de um jeito, no entanto agora são de outro jeito. O que se passa é que, na verdade, está começando a cozinhar outra coisa em nós, e também no seu povo, algo que estava cru. O que se passa é que ele está virando o bolo um pão, para que fique perfeito em todas as áreas. Quando nada acontece em nossas vidas é algo para se pensar. Se desde a juventude espiritual não passamos por provas, nenhum caminho angustioso, de levar a cruz, de nos negar a nós mesmos, então estes versículos e esta história é letra para nós. E, talvez por esta causa, esta pessoa não tem sido transformada. Talvez até por isto mesmo, muitos do povo do Senhor não têm sido transformados e permanecem os mesmos. E Deus então nos leva de situação a situação, ensinando-nos lição após lição, porque estamos em suas mãos e nada nos arrebatará de suas mãos. Portanto, a resposta que damos ao operar de Deus nas nossas vidas determinará o tempo que necessitaremos para aprender suas lições. Na verdade, determinará até mesmo se aprenderemos suas lições, se então seremos, de fato, transformados. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Números 4 verso 5. Aqui Deus começa a dar instruções de como é a maneira de processar a mudança de acampamento. Portanto, podemos observar o cuidado de Deus em nos orientar que a mudança não deve ser feita de qualquer jeito. Há uma ordem e Deus agora estabelece de que forma o acampamento deve mudar-se. Assim é que se trasladam as coisas, há uma ordem de mudança, há um princípio de traslado na palavra de Deus. Deus deseja que estejamos preparados para mudar, que estejamos preparados para avançar. Quando Deus nos mostra a visão de seu eterno propósito, a visão de seu programa, de seu desejo, de sua maneira, então nós podemos ir seguindo calmamente sem nenhum apuro, a nuvem de glória de Deus, porém não podemos fazer de qualquer maneira. Não podemos tomar a terra prometida de qualquer maneira como uma multidão desordenada, mas necessitamos de sermos ordenados pela nuvem do Senhor, separando o que luz do que é trevas, o que está acima do que está abaixo, separando o precioso do vil, o santo do impuro. Aprendendo todos a respeitar e obedecer à autoridade do Espírito Santo de Deus. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.